Se você quer fazer uma muda de rosa do deserto, mas você corta o galho e já quer plantar direto no substrato, eu já posso então te dizer uma coisa, essa muda que você está plantando vai morrer, porque produtor nunca faz isso. Hoje eu vou te mostrar exatamente como nós fazemos no viveiro, passo a passo que muda tudo e te dá um enraizamento perfeito. É exatamente os detalhes que separam a muda perdida de uma muda enraizada de verdade e com raízes muito saudáveis e abundantes a partir de um galinho, tá? Plantas que, se você for comprar por aí, são caríssimas, mas você pode, a partir de um galho, fazer as suas próprias mudas de uma maneira muito saudável. Pode até aumentar a sua coleção, vender as suas mudas e até ganhar dinheiro com uma planta muito valorizada que está super na moda. E apesar disso, é muito bonita. Olha só as flores dela, como chamam a atenção e como são maravilhosas. Enraizamento abundante assim são os detalhes que fazem a diferença. Então, se você quiser ter uma muda assim, ó, bem bonita, bem saudável a partir de galho, você precisa prestar atenção em todo o passo a passo, em toda a etapa que nós vamos ensinar aqui hoje, porque é isso que os produtores fazem que vai fazer a diferença no seu enraizamento aí. A rosa do deserto é uma planta muito resistente, porém sensível no que diz respeito à produção de mudas. E quando você tem uma planta que está crescendo de uma maneira saudável e está no momento de fazer a poda, você tem a possibilidade de aproveitar a poda da sua rosa do deserto para fazer novas mudinhas. É claro, se você fazer da maneira correta. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Essa planta, por exemplo, é uma planta que a gente vai fazer uma poda nela e para aumentar a quantidade de galhos, nós precisamos cortar ela da maneira certa, só que nós não vai jogar fora essa parte de cima que inclusive é produtiva de flores já. O que nós vamos fazer é uma muda e você vai ver o passo a passo agora. O que você vai notar é que a maioria das pessoas perde o galho não é por azar, é por simplesmente não respeitar a biologia e o tempo da planta. Aqui no viveiro é esse método que nós vamos fazer juntos agora que garante uma alta taxa de pegamento, sem gambiarra e sem milagre. É ciência. O primeiro ponto muito importante é aonde nós vamos cortar, qual galho que nós vamos usar. Sempre que você for podar uma rosa do deserto, principalmente para fazer mudas, você deve escolher um galho saudável, sem manchas amarelas, sem podridão, sem sinais de fungos, sem aquelas partes moles, tá? E aí nós vamos fazer um corte bem certeiro, com uma ferramenta limpa e bem afiada, gente. Isso faz toda a diferença. Na verdade, todo esse passo a passo você deve seguir à risca. E o que você não pode fazer é escolher um galho muito fino, porque ele seca rápido. Você tem que escolher um galho aproximadamente da largura de um lápis que se usa na escola, que você tem aí na sua casa, até um dedo. Essa é a melhor espessura para a escolha de galho. E aí você vai fazer não um corte reto assim, você vai fazer um corte na diagonal, direto e limpo. Ó, vai sair dessa forma aqui o seu corte. Quando você realizar o corte, vai começar a subir e descer a seiva nos cortes que você fez. Então você vai esperar um pouquinho. Por enquanto você vai tirar aqui, ó, o excesso de folhas do seu galho, porque essas folhas aqui vão sugar energia e hidratação e a nossa planta não precisa dessas folhas para enraizar. Então vamos tirar todas essas folhinhas velhas aqui e que nós não precisamos delas no enraizamento. Esse tempinho que a gente está tirando essas folhas aqui, essa seiva, ela já subiu e já desceu. Então a gente vai fazer agora o segundo corte na nossa planta, que é para deixar esse corte bem sequinho, sem a seiva, tá vendo? E aí a gente faz isso na parte de cima, na parte apical, e vamos fazer também na parte de baixo, na base da nossa planta. É o segundo corte. Então nós vamos fazer o corte de separação e também um corte de limpeza dessa seiva. Agora vem um momento que praticamente todo mundo erra, que é assim que fez esse procedimento de corte, já plantar no substrato esse galho. Só que o galho ainda não cicatrizou e ninguém respeita isso. E é aqui que a muda morre. Depois do corte, não plante esse galho, ele precisa criar uma cicatrização. O ideal é você aguardar de 3 a 7 dias, deixando esse galho aqui em um ambiente seco, mas sem a luz do sol direta, apenas iluminado. Só fazendo isso já é suficiente para a cicatrização acontecer. Agora, se você quiser garantir essa cicatrização de uma maneira simples e natural, você vai pegar aqui, ó, esse pozinho e vai colocar bem na parte que você cortou, bem aonde está ferido. Esse pozinho, ele é um cicatrizante natural e eu tenho certeza que você já tem ele aí na sua casa. É esse pozinho aqui, isso daqui é a canela em pó. Se você colocar isso daqui, a cicatrização acontece de uma maneira mais segura, fechando a porta de entrada para fungos e bactérias oportunistas que vêm nas feridas abertas e expostas das nossas plantas. Depois de cicatrizado, olha só, esse foi o que a gente acabou de cortar e esse aqui já está cicatrizado. Depois de cicatrizado, nós vamos fazer um procedimento que ninguém te conta, mas faz toda a diferença no enraizamento, no sucesso da sua muda. Aqui eu tenho 100 ml de água sem cloro. E nesses 100 ml de água sem cloro, nós temos um produto enraizador, que serve para todo tipo de planta, mas quando utilizada na rosa do deserto, praticamente garante o enraizamento dessa planta se seguir todos esses passos de proteção. Eu uso esse enraizador aqui. Quem acompanha a gente sabe que todos os produtos que nós usamos, nós deixamos no link da descrição. Então, se você quiser usar adubos que nós recomendamos e usamos aqui, que já são testados, você consegue ter acesso a isso direto no link aqui da descrição. Aqui a gente vai
chacoalhar esse enraizador, ele é orgânico. E a recomendação desse enraizador aqui é colocar uma tampinha apenas, olha só, uma só tampinha desse enraizador em 100 ml de água. E aí a gente pode fechar. E o que a gente vai fazer agora? Vamos misturar essa solução, a solução escura, né? Gente, antes de a gente continuar, já deixa aqui no campo de comentário a cidade, o país que você está assistindo a gente, porque a gente gosta muito de saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Comenta aqui embaixo. E agora nós temos aqui o nosso enraizador pronto, olha só que maravilha. E como que a gente usa isso aqui? Não importa quantos galhos você cortou, você vai pegar esses galhos que você fez esse procedimento depois deles já cicatrizados e você vai colocar nessa solução e deixar ele mergulhado de 5 a 10 minutos. Você pode deixar 10 minutos aqui, porque aqui nós temos hormônios que estimulam o enraizamento de galho de uma maneira incrível, gente. O que você deve se atentar é usar sempre a forma recomendada do enraizador que você está usando. Aqui não tem aquele negócio de quanto mais melhor. O excesso atrapalha. Então siga sempre a recomendação do fabricante na diluição do enraizador. Aqui eu tô colocando um galho só para mostrar para você todo esse procedimento, mas você pode ter 10 galhos de rosa do deserto e colocar nessa mesma quantidade de enraizador. Então ele rende bastante e ele estimula as raízes sem forçar a planta. É de maneira natural. Esse aqui é um enraizador orgânico. Enquanto tá descansando aqui na solução, nós vamos preparar o ambiente, nós vamos plantar a nossa muda. Eu posso plantar em um substrato assim, ó, leve e drenável, mas eu vou te ensinar algo ainda mais poderoso, que praticamente reduz ao máximo a chance do seu galho não pegar. Você vai pegar um vasinho que você tem aí na sua casa. O vasinho para esse tipo de plantio precisa ser bem furado, precisa ter drenagem para água, tá? E nós vamos colocar aqui não o substrato, nós vamos colocar areia de construção, de preferência aquela areia grossa, tá, gente? Você vai colocar aqui, ó, e de preferência também úmida. Tá vendo que essa areia já está úmida? Porque agora eu não preciso mais regar ela, até porque a minha planta não tem raízes para absorver umidade. Então nós vamos simplesmente encher esse vasinho com areia grossa de construção para plantio da nossa muda. Mas por que que o substrato funciona e a areia também funciona? Porque a nossa raiz ela precisa de oxigênio. A umidade parada significa apodrecimento e a areia ela não retém umidade, ela solta muito fácil a umidade, o que é ideal para o plantio do nosso galho. Passado então os 10 minutinhos, nós temos o nosso galho já pronto para plantio. Só que na hora do plantio, gente, você não pode enterrar muito esse galho, tá? Vai fazer aqui, ó, um pequeno buraquinho com aproximadamente 5 centímetros e vai colocar esse galho e apertar aqui, ó, dos ladinhos para ele ficar fixo, para ele não ficar se mexendo no momento do enraizamento. Porque se ele ficar se mexendo muito durante esse enraizamento, pode ser que não pegue. Seguindo todo esse passo a passo que a gente está te passando aqui, você pode até anotar para não ter erro. Eu tenho certeza que você vai ter um enraizamento maravilhoso aí na sua casa. Olha só como que vai ficar então o nosso galinho aqui na areia. E aqui você pode plantar vários galhos, que a gente só está mostrando para você o passo a passo de uma maneira didática, gratuita, que você consegue reproduzir aí na sua casa. Como nós já usamos a areia úmida, você não precisa regar essa areia. O que você vai fazer uma vez por semana é colocar água aqui. Você vai regar de maneira abundante até sair a água aqui por baixo. E sabe aquele enraizador que você já deixou pronto ali, que você já usou? Você não vai jogar fora não. Agora você vai simplesmente colocar o enraizador. Não é uma rega, tá, gente? Aqui você vai colocar um pouquinho só do enraizador para todo aquele hormônio de enraizamento ficar também na areia. Então a planta ela vai estar absorvendo esse hormônio enraizador durante mais tempo do que apenas esses 10 minutos que nós deixamos aqui. É muito pouquinho, não é regra. É apenas disponibilização desses nutrientes de enraizamento no solo da nossa planta. Nos primeiros dias parece que a sua planta não teve nenhuma modificação. Depois ela vai começar a apresentar folhas novas. E aí quando ela começar a apresentar folhas novas, você já pode começar a aumentar as regas. E com um pouquinho mais de tempo ela vai ter folhas maiores assim. Aí você já pode transplantar a sua planta na areia ou no substrato, um vasinho maior, e fazer o cuidado de uma rosa do deserto normal. Adubação tranquila, adubação constante, como se faz, aumentar a luminosidade dela. O que você não pode é, enquanto ela não tem raízes, colocar ela no sol pleno. Sempre posicione a sua rosa do deserto, que ainda não tem raiz, em um ambiente bem iluminado, mas que não bata o sol direto. Aí depois é só aumentando a quantidade de luz para ela ficar sempre bonita e maravilhosa. É um enraizamento maravilhoso. Eu vou mostrar mais um aqui para vocês verem como é simples e fácil você enraizar as suas rosas do deserto, as podas que você faz aí na sua planta. Olha só que riqueza de raízes, tem raiz grossa aqui, olha só que coisa mais linda, gente. Então se você pensou em podar a sua planta para ela ficar assim com uma copa bem bonita, não desperdice os galhos, faça suas mudas e tenha mais rosas do deserto aí na sua casa para aumentar a coleção, para decorar um ambiente, para dar de presente ou até mesmo vender e fazer uma renda extra aí para você ajudar a sua família. Ah, Wenny, mas a rosa do deserto que eu podei não vai ficar feia? Gente, não vai. Olha só que coisa mais rica que vai acontecer. Você podou, vai começar a sair galhos laterais e aumentar a copa da sua planta. Tudo isso que a gente está passando aqui para você é de graça, é testado para você
você aplicar e não errar. É isso que a gente faz aqui no canal. Então se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com quem você gosta, porque esse vídeo vai ajudar muita gente. Sua avaliação é tão importante quanto esse conteúdo. Então aqui no campo de comentários, deixa sua nota de 0 a 10 pro conteúdo de hoje. A gente vai saber se estamos no caminho certo ou se precisamos ajustar a rota daquilo que a gente está trazendo para vocês. Todos os produtos que a gente usa tá na descrição desse vídeo. Você vai aprender muito mais sobre plantas se você clicar nesse vídeo que eu vou deixar aqui no final, sugerido para você aprender mais. É de graça, mas você também pode apoiar o nosso canal clicando no link da descrição. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Vou deixar aqui do lado. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Fui!